Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Mais 7 Bíblico. Sou o Rogério Monteiro, criador do método Mais 7 Bíblico. Ok? Hoje nós vamos seguir estudando o livro de Atos. Hoje é o capítulo 11, ok? Já vou pedir perdão desde já, né? Pois estou muito gripado, né? Hoje fiquei de molho em casa. Então eu estou aqui com um pouco de chá, um pouco de água na mesa aqui. E vou tá dando umas pausas, até porque minha garganta também está fechada, ok? Então não está inflamada. Então eu peço perdão desde já, ok? Mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai te alcançar, ok? Capítulo 11, verso 1 do livro de Atos diz assim... Lembrem-se que no capítulo passado, ou seja, sexta-feira passada, nós estudamos o capítulo 10, é quando Pedro vai pregar para Cornélio, ok? E aí eu até coloquei como título no YouTube, por exemplo, que o evangelho alcança os italianos, porque Cornélio era romano, ok? Era italiano, tá bom? Então ele estava a serviço, né, em Israel, né? Mas ele era italiano, ok? Então é para que você não se perca, tá bom? Porque vai falar coisa aqui no capítulo 11 que vai se referir ao capítulo 10, tá bom? Porque o livro de Atos é um fantástico livro de história, ok? Diz assim, ó: e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Pegou aqui? Pegou que no primeiro versículo do capítulo 11 já fala, é uma continuidade do que aconteceu no capítulo 10. Está se referindo a Cornélio, aos seus parentes, aos seus amigos, ok? Aí diz assim: e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte: mesmo Jesus tendo falado, Jesus tendo pregado, porque eu acho que melhor que falar é fazer, ok? Eu conheço um ditado, meu irmão, isso aqui já é o mais 7, pega aí, tá? Eu conheço um ditado que diz assim: as palavras podem até convencer, mas o exemplo pode arrastar, ok? O que significa isso? Significa que as pessoas podem até ser convencidas com você falando, mas se vê você fazendo, meu irmão, é outra coisa. E Jesus, ele pregou, o próprio Jesus pregou para gentios. Ok? O próprio Jesus fez o que Pedro está fazendo aqui. Ok? Então você vê que não havia necessidade de nenhum tipo de indagação, pois o próprio Jesus fez. Mas o homem é sempre dono de si, né? Diz assim: mas Pedro começou a fazer uma exposição por ordem, dizendo, verso 5: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos. Pedro agora vai explicar a visão que ele teve lá dos animais que desceu no lençol, sabe? No capítulo 10. Pois bem, é essa história que Pedro vai contar agora, ok? Uma visão, ó. Ele está dizendo agora que ele teve o arrebatamento de sentido. Uma visão, via um vaso. A gente acabou de ler aqui o versículo 5, tá? Ele está dizendo, ainda o versículo 5: via um vaso como um grande lençol atado pelas 4 pontas, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo neles os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. Preste atenção nisso daqui.
Pedro está partilhando com o pessoal que está indagando ele sobre a visão que ele teve em Jope antes mesmo dos homens de Cornélio chegar lá. Ok? Então guarda isso daí. Quando diz que Pedro teve a visão, ele está tentando explicar que Jesus falou para ele, numa visão, que os gentios também estavam aptos a receber a palavra de Deus. Ok? Diz assim, ó, e eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. Agora ele está contando a história de Cornélio, ok? E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem. Então, agora ele está descrevendo literalmente o que aconteceu. É como se fosse um relato do que aconteceu lá no capítulo 10. Ok? Para que o povo entenda que ele não fez isso de alegre. Ele fez numa direção do Espírito Santo. Ainda que, volta a falar, Jesus fez isso. Não havia motivo para indagação. Mas, e disse-me, verso 12, né? E não, verso 13. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe disseram, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. Meu irmão, se você for ler o capítulo 10, ou você que ouviu aí o episódio do capítulo 10, você vai ver que foi exatamente o que aconteceu. Ele está fazendo um resumão aqui básico, mas é exatamente o que aconteceu. É Deus falando com Cornélio lá na casa dele, falando com Pedro na casa dele, um grupo de homens indo se encontrar, fazer o elo de ligação entre Pedro e Cornélio, e depois a viagem de Pedro, por ordem do Espírito Santo, porque eu acredito que se o Espírito Santo não tivesse falado dele, também não iria, e ele vai e se encontra com Cornélio. Amém? O outro mindset aqui é esse aqui que eu acabei de falar, que veio aqui agora. Meu irmão, não faça nada que o Espírito Santo não mandou de fazer. Até para desistir, preste atenção, até para desistir, só faça isso se o Espírito Santo mandar. Se o Espírito Santo mandar, não desista não, continue. Amém? Guarde isso. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vai ser batizado com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havermos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Aqui eu paro aqui e vou falar o que Gamaliel falou no capítulo inicial, nos primeiros capítulos do livro de Atos. Ele disse, olha, se for de Deus, se não for de Deus, vai acabar como acabou o movimento de Teudas, de Judas, né? Agora, se for de Deus, é melhor tu não pôr a mão para que tu não seja pego, olha, combatendo contra Deus, brigando contra Deus. Uau, isso é muito forte, ok? É preciso que a gente venha entender esse segredo. Para finalizar aqui essa história, diz assim, ó, versículo 18. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Né? Pedro convenceu eles. Glória a Deus por isso. Né? Estavam cheios do Espírito Santo, Pedro convenceu, foi embora. Uma pausa aqui. Agora vem uma outra história. Tá, desse mesmo capítulo 11, diz assim, ó, os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Aqui tem um mindset poderoso, guarda aí, anota aí para você não perder. Verso 17. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, note aqui que eles foram dispersos. Perdão, meus irmãos. Mas como eu disse, eu tô muito gripado. Mas eu não podia deixar de gravar. Né? Quando a gente faz algo por amor, a gente não pode parar.
ok? Então, peço perdão. Eles foram dispersos e eles não anunciavam a palavra a ninguém, somente para judeus, ok? E havia entre eles alguns homens, cíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Os homens que ouviam eles falarem, que não era judeu, que ficava ouvindo ao redor, por perto ali, sabe? Foram e começaram a anunciar aos gregos. Forte isso, né? Então, é muito interessante. É muito interessante por quê? Porque até quando eles não queriam falar para outras pessoas, Deus fazia com que a palavra fosse falada, ok? E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com um propósito de coração. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha isso daqui. Saulo está voltando ao jogo. Porque se você vê, Saulo saiu do jogo no capítulo 9. A gente estudou o capítulo 10 e não teve nada sobre Saulo, ok? Saulo agora passa a participar do mover do Espírito Santo outra vez, ok? Então é necessário que a gente entenda que Paulo agora está voltando. Paulo passou um tempo, entenda bem, mas Paulo passou sumido não, ele voltou para Tarso, onde ele morava, ok? Saulo de Tarso. Ele voltou para Tarso, onde ele morava. Agora, ele entra agora no nível de mover depois de ter passado um tempo de consagração. E nós vamos ver isso lá para frente, que realmente ele estava em consagração, ok? Agora olha o detalhe aqui. Os discípulos foram chamados cristãos. O que significa a palavra cristão? Pequenos cristos, ok? Então os homens eram tão parecidos, falavam tão parecido, andavam tão parecido, se vestia tão parecido, se comportava tão parecido com Cristo que chamaram eles de pequenos cristos. Aqui está o segredo do discipulado ou da mentoria, ok? Chame como quiser. Fora da igreja é muito falado como mentoria, tá? Ou coach. A palavra coach em português é técnico, ok? Então hoje tá na moda, né, esse negócio de ser coach. Você tem um técnico pessoal, não é o técnico de um time, né? É um coach. E aquela pessoa vai te instruir, a crescer, ok? Ótimo. E quando você, aqui na igreja a gente chama de discipulado, tá bom? Porque no reino de Deus a gente chama de discipulado. Quando você tem um discipulador, meu irmão, você tem um professor para a vida, ok? E esse professor, ele vai te dar direções, ele vai te dar diretrizes, ele vai te ensinar comportamentos e estratégias que vai te colocar na direção do teu propósito. É necessário que você entenda isso. Porque quando você entende isso, você vai mais longe. E é necessário que você tome a decisão de olhar para alguém e dizer: eu quero que você seja o meu discipulador. Eu quero que você seja o meu mentor, sabe? Por quê? Isso vai ser um diferencial na tua vida, ok? É necessário que você entenda esse segredo. Tá, esse mindset aqui é muito forte, porque os discípulos eram tão parecidos com Cristo que eles começaram a ser chamados de cristãos ou pequenos cristos, ok? É claro que, imagine, se você se juntar, Salomão diz o seguinte: aquele que anda com sábio será sábio, aquele que anda com tolo será destruído. Então, note que a pessoa que você se aproxima ou quem te mentoria vai te projetar diretamente na direção que ela vai. Então é necessário que você encontre alguém que tem sucesso, que é íntegro, leal, fiel, ok? Por quê?
Porque é assim que você vai ser. Caso contrário, você está condenado. Ok? Guarde esse mindset aí. Uma fome predita por Ágabo. Ok? Vamos ler aqui o verso 27 até o 30. Que diz: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Ok? Note que Saulo já voltou para o jogo, ok? E um dos profetas foram para Antioquia e lá profetizaram que haveria uma grande fome. Mas a igreja, quando está unida, meu irmão, lembra que eu falei no episódio, aproveitar para fazer um merchandising aqui do episódio O Poder da Unidade, ok? Vou aproveitar, vou deixar aqui embaixo o link para você ouvir esse episódio, ok? Então vou deixar aqui, certo? Aqui embaixo o link para você, caso você queira, você ouvir esse episódio, O Poder da Unidade, ok? Porque quando há unidade, nada pode segurar ou impedir alguém de viver algo, ok? Aqui eles decidiram que a igreja não passaria por necessidade. E não passou, porque cada um ajudou como podia e tudo deu certo, ok? Então é necessário que você entenda que a unidade é imbatível, infalível. É uma pena que o diabo luta para que a gente viva num mundo de desunião, sabe, de afastamento, ok? Eu estava navegando hoje mesmo pelo LinkedIn, que é uma rede social empresarial, né? E nessa rede social você coloca empregos para pessoas que está precisando, se você tem uma empresa, se você trabalha com alguma coisa autônomo ou é empresário, e as pessoas te mandam o currículo e ali você faz uma seleção e decide se vai contratar ou não. E eu li uma história muito interessante que eu quero contar rapidamente aqui, 1 minuto para vocês. Uma gestora de RH está saindo do escritório dela e quando ela está saindo, um funcionário novo pergunta para ela: ô Cris, o rapaz da guarita não recebeu o vale transporte? Aí ela, para não abrir, né, informações de um funcionário para outro, falou para ele: por que a pergunta? E ele disse: porque ontem ele veio me falar, ontem ele veio me pedir dinheiro, né, e pediu dinheiro para mim, para a condução, e eu dei, mas eu fiquei preocupado. Aí, olha quando o profissional é sábio, a pessoa é sábia e sabe lidar com certo tipo de situação, ok? Mas eu comecei a contar isso por causa da unidade. Quero que você fique atento com isso, ok? O que ela fez? Deu a hora do almoço, ela foi no refeitório e encontrou o rapaz que estava comendo biscoito cream cracker. E aí, em tom de brincadeira, em tom descontraído, ela falou: cadê o feijão? E ele desconversou e olhou para o lado, né? E ela percebeu que havia alguma coisa errada. Então, na hora dela ir embora para o escritório novamente, ela disse: olha, antes do final do expediente, passa lá no escritório para a gente conversar. E ele foi lá. E quando ele foi lá, ele falou que ele estava desempregado há 2 anos, ele não tinha como se manter, então ele conseguiu aquele emprego, vendeu todos os benefícios para comprar comida para casa. Ele não tem fogão, não tem geladeira. E ele só tinha um fogareiro elétrico, que uma boca só. Então ele colocava o feijão para cozinhar 8 horas da manhã, só ficava pronto às 14. Ele não pode trazer dormido, né? Porque ele poderia fazer num dia para levar no outro, porque fica azedo.
Então ele está fazendo o que pode, ele estava fazendo o que pode para manter a família, pois a família veio em primeiro lugar, porém ele não queria perder o emprego. A mulher ficou chorando, né? Ficou com os olhos cheios de lágrimas, falou para ele que ia ver o que conseguia fazer, e olha o que ela fez, e eis o que ela fez. O RH conseguiu de novo almoço e condução para ele. Glória a Deus. Fez uma vaquinha na empresa e a empresa se engajou e deu para comprar fogão, TV, geladeira, micro-ondas, né? E cesta básica por 1 ano. Tem noção disso, meu irmão? Cesta básica por 1 ano, né? E conseguiu para ele o emprego efetivo porque ele estava como temporário. Então olha o que a unidade fez. Mudou a vida de um homem. Mudou a vida de uma família. O nome disso é unidade. Guarde isso no seu coração. Amém? Meus irmãos, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Peço mais uma vez perdão pela minha voz. E estou me cuidando, estou me tratando. Vou melhorar em nome de Jesus. Peço que você compartilhe, ok, esse episódio. Se você está nos ouvindo no YouTube, partilhe o link, se inscreva no canal, curta esse vídeo, que com certeza você será abençoado e abençoará outras pessoas. E o YouTube mostra mais pessoas quando tem curtida no vídeo, ok? Se você está nos ouvindo no aplicativo de podcast, seja o Google Podcast, o Deezer, Spotify, Amazon Music, Anchor, né? Você pode printar a tela, postar nas suas redes sociais, no seu status do WhatsApp, ok? A gente costuma partilhar piadas. Compartilhe algo que edifica, meu irmão. Compartilhe um mindset bíblico para a vida de alguém. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Quero te abençoar, que haja paz dentro do teu coração e que haja prosperidade dentro do teu lar. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Mindset Bíblico. Tchau, tchau.